Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Marcos 9:42. E quem escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para que o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhores é entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, seres lançados no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz um com os outros. Amém, cenáculo? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus. Quem crê dá glória a Jesus. Deus abençoe. Pode se assentar, Igreja Cenáculo da Fé. Fui orientado pelo meu Senhor a pregar sobre isso. Já preguei algumas vezes aqui na sede. E esse assunto, inferno, ele hoje, antigamente não, mas muito mais hoje, ele é tratado de maneira religiosa. O que eu quero dizer é que a opinião de muitos lá fora é que essa palavra aqui deu abertura, deu força para que a igreja explorasse as pessoas. E hoje é tratado exatamente como uma alucinação, como um extremismo religioso, como um fanatismo, não como algo existente. Tá? Muitas pessoas que aceitaram Jesus não acreditam em um lugar de punição, que o inferno realmente exista. Muita gente que e se julga cristã, não admite um evangelho contextualizado, completo, porque o inferno, a palavra inferno, ela entra na visão escatológica do evangelho. Escatologia quer dizer que o evangelho, ele tem um início, um meio e um fim. Ele caminha para uma consumação. E o inferno é nada mais do que uma resposta de Deus para aqueles que não creram. É isso que eu quero dizer. Então hoje, muitos dentro da igreja trabalham um evangelho com visão social, com visão econômica, não com visão escatológica, como eu estou lhe dizendo aqui, de um plano que Deus traçou ao homem, não para que ele se salvasse desse mundo, das tragédias desse mundo, dos acontecimentos históricos desse mundo, mas se salvasse da ira e da condenação de Deus, que aí é a versão e a ideia legítima do evangelho. Se eu recebesse pessoas hoje, esse ministério, não posso falar só por mim, mas se nós hoje recebêssemos pessoas aqui para serem membros desse ministério, somente levando em consideração o diploma de batismo que elas têm, essa igreja estava falida, porque agora eu vou falar de um pouquinho do que está acontecendo. Quando você mede
o conhecimento das pessoas que estão dentro das igrejas, o conhecimento em relação a tudo aquilo que Jesus pregou, tá? Você percebe um rombo enorme na realidade da igreja hoje, que é exatamente a miséria que as pessoas estão vivendo a nível de consciência ou conhecimento de fé. Pessoas que foram antecipadas até a exercerem ministérios, chegaram ao escalão de serem até apóstolos, e não sabem nada, e se sabem não estão convictos. Tanto que o inferno hoje não é pregado, não é falado. Isso é concebido pela igreja hoje como um extremismo religioso da era medieval, não como algo que a igreja precisa ouvir exatamente agora, mas como algo que antigamente se escutava, como já disse, para impor medo nas pessoas. Se você for nas igrejas hoje, você não vai escutar o evangelho, você vai ouvir outra coisa parecida, mas com temas agradáveis ao homem, temas da vida, dos problemas da vida. Então, se teve alguém nessa terra que pregou sobre o inferno, foi o Senhor, o Cristo, o Messias, o advento encarnado da graça. Não teve ninguém dessa terra mais do que ele que falou sobre o inferno. Ele mais pregou sobre o inferno do que sobre o céu. E foi uma coisa que eu já disse aqui, é uma matemática que qualquer um pode fazer aí, se quiser. E é mais do que explícito o interesse dele de informar as pessoas, aos pecadores, aos miseráveis, o perigo dessa palavra, o quanto ela está próxima de nós, e o quanto que nós temos que vigiar para que ela não seja aplicada na nossa realidade, naquilo que nós temos por história própria. Então hoje eu vou falar de algo especial que ele me pediu aqui, mas que está dentro desse contexto do interesse do Salvador de dizer à humanidade o que ele veio fazer aqui, que eu acho que é uma coisa que a igreja perdeu, uma visão que não é mais respeitada. A missão do Salvador, o que ele queria com a morte, o que ele buscava com o seu holocausto, o que o pai desejava com a morte do filho, as pessoas não sabem mais, e as igrejas não pregam mais. Uma das maiores razões dele chegar para falar sobre isso, um lugar especial de punição, é exatamente o caráter da sua morte, a essência do seu holocausto, o propósito dele vir aqui, para que ninguém aqui hoje, e nem todos que estão lá fora, cheguem a esse ponto, de Deus te colocar lá. Eu não sei se você teme isso, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas quero, antes de começar, a lembrá-los aqui, de que o ser humano, ele não é só feito de matéria, ele também é feito de uma parte espiritual. Há uma parte dentro dele que é imortal, e é essa parte imortal que nós vamos trabalhar hoje aqui, pois entendemos e compreendemos que ela é muito importante, pois ela vai ser destinada a viver em um lugar, depois da morte física, vai ser destinada a viver em um lugar, que Deus julgou, que está dentro do padrão daquilo que ela escolheu e o que ela viveu aqui. Se for punição, ou se for salvação, Deus julga que está dentro ou de acordo com aquilo que cada um escolheu aqui. E eu acredito que foi
a teologia que mais o meu Senhor se aplicou em ensinar, alertar, educar, disciplinar aqueles que estavam diante dele. O perigo de você ser condenado por aquele que não aceita e não concorda que nada é pecado, não concorda com tudo que é pecado, melhor dizendo. Então, irmãos, prepara o texto de Mateus 5, 29 ao verso 30. A palavra inferno, irmãos, vai preparando aí. A palavra inferno, ela é traduzida de 3 vocábulos originais, que é Sheol, Hades e Gena, do qual o Novo Testamento destina os ímpios para uma condenação. Eu já falei aqui. Então a palavra inferno, ela não é o único vocábulo ou a única palavra que o Novo Testamento aplica. As palavras mais usadas, desde a tradução do hebraico, aramaico, para também o latim, as palavras mais usadas são essas 3 aqui, que o pastor, vou trabalhar uma delas com você aqui. Mas por que o Senhor, ele pega esses 3 vocábulos, traz do Antigo Testamento para a sua pregação? Porque a intenção dele, inclusive hoje aqui nessa noite, em usar de metáfora, é saber exatamente fazer com que as pessoas entendam, compreendam o que é o inferno. E uma das palavras que mais ele usou e se confirma é a palavra Gena, que é uma das traduções que foi usada exclusivamente por ele no Novo Testamento e claramente utilizou de maneira repetida, com esse intuito de fazer com que as pessoas entendessem, dentro da história, inclusive, que eu vou entrar nesse mérito também, o perigo disso. Então lê o texto de Mateus 5, 29 ao verso 30, por favor, em voz alta. Vai. Amém? Então a primeira coisa que o Senhor, ele prega sobre isso, eu não vou entrar no mérito ainda desse vocábulo que eu citei aqui, vocês vão entender no final da pregação. A primeira coisa que o Senhor se dedica a falar disso é exatamente medir a palavra inferno na nossa realidade. E como ela é medida? Aí é o Senhor dizendo: você entra aqui dentro da igreja e se põe a ouvir sobre disciplina de fé. O que é a disciplina de fé no Evangelho? A disciplina de fé é a regra que Deus estabeleceu como condicional de salvação. Ou seja, o que Deus quer de mim, quer de você, para que sejamos salvos. Há parâmetros no Evangelho que o homem precisa cumprir, obedecer, para deixar a sua natureza humana para exercer a de filho. E para isso ele precisa aceitar a Cristo e se regenerar, em forma simples aqui, ok? Então a disciplina, ela entra na vida do crente não com o intuito de fazê-lo ser bom, mas com o intuito de fazer com que aquilo que Jesus cumpriu na cruz não seja em vão, porque ele veio para uma missão. E qual missão? Trazer o homem ao seu estado natural, normal, sem pecado. Trazer o Adão e a Eva agora regenerados. E para isso ele morreu. Então você não veio na igreja para passear, e nem para escutar uma prédica emocionante. Você está aqui para obter a disciplina daquele que salva, a orientação do que é preciso para que eu e você sejamos salvos por intermédio do que ele fez. Então é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Então, se tem alguém aqui dentro dessa igreja com pesos e medidas do que vale a pena e do que não vale a pena obedecer, que hoje a igreja sabe fazer isso
perfeitamente. Ah, isso é bom, ah, isso aqui não é. Como se nós tivéssemos esse direito de ficar dividindo o evangelho em partes que são agradáveis e desagradáveis, convencionais e terroristas. E é isso que o Senhor está dizendo. Quando você souber que é o inferno, quando você souber como uma pessoa vive lá, como uma alma vive lá, você não vai ver mais o evangelho como uma coisa cara para se cumprir. Porque essa verdade não chegou para você. Tua visão ainda ela está reduzida na metafísica, estética, ética e economia. Você só olha a sociedade e o desenvolvimento dela dentro desse plano material, mas não consegue admitir e chegar no que está além do material. E é isso que ele está tratando aí. Então, se hoje você soubesse o que é o inferno, você não se teria preocupações, amenizaria o impacto do evangelho na tua transformação. Você pagaria esse preço, perderia um braço se ele te faz pecar, perderia um membro do teu corpo se ele te faz cair com Deus, para não ir para lá. Não teria pretensão e muito mais a vaidade de querer se conservar nesse plano de corrupção. Porque se o inferno tem peso para você na mensagem que Jesus te ensina, você entende porque nós nos preocupamos tanto com disciplina. E muitas vezes nos contrariamos, como Paulo já dizia: estou crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isso é renúncia, e é uma condição que não é agradável, que nós não queremos, mas obrigatoriamente sabemos que é necessário, porque entendemos que é melhor entrarmos no céu contrariados do que irmos para o inferno realizados. Eu fico doente, maluco, louco, biruta, chulé da cabeça, quando eu prego a palavra e o cara chega para mim e fala assim para mim: mas essa disciplina matrimonial pesa demais, porque como eu vou ficar sem sexo, como eu vou ficar sem mulher, como eu vou ficar sem isso ou sem aquilo, né? Ele fala de sexo e de mulher como criança fala de amamentação, que ele precisa daquilo e sem aquilo ele não pode viver. Daí o pastor, eu nada menino no que eu falo, né? Eu digo assim para ele: é muito simples, filho, você adulterou, você prostituiu, você fez um monte de coisa errada na tua vida, escolheu a pessoa errada, casou com a pessoa errada, mandou ela embora, casou com outra. É muito simples. O que é mais importante para você, a salvação na tua alma ou ter uma esposa e uma vida sexual ativa? Faça a escolha, porque nós não temos como acreditar que Jesus ele vai te admitir esse plano de salvação, não querendo cortar essa parte do teu corpo que te faz pecar contra a doutrina dele. Você tem que escolher. Agora, se você pegar carona nessas igrejas que estão, por intermédio da visão liberalista, amenizando os impactos da doutrina, para estabelecer às pessoas uma filosofia, né, que é o que está acontecendo lá fora, e dizer para elas que a doutrina não é tão importante assim, porque o amor de Deus excede a regra, o amor de Deus excede a justiça, o amor de Deus é maior do que a vontade dele de condenar. Se você pegar carona não vai adiantar nada, filho, porque lá na frente o evangelho que Deus vai usar para te julgar e me julgar é esse mesmo que eu estou nesse momento te pregando aqui. Então há muitas coisas na minha vida que eu precisei exatamente tirar, podar, disciplinar, e não sou feliz por isso. Não sou. Faço por amor, não faço por vontade própria. É diferente. A minha carne quer o pecado, a minha alma, o meu espírito quer Cristo. É uma guerra, é um conflito. Quem tem isso aqui é normal. É normal, todo mundo tem isso aqui. Só os retardados que não, que jejum 40 dias e 40 noites, não sei, são feitos de uma parte divina. Eles são ETs.
Você quer ver um ET? Entra nessas igrejas onde o povo é santo. Você quer ver ET? Entra lá que são os santos, né? Eu já não, para mim fazer algo para Cristo eu sofro, renúncia não é fácil. Mas se eu tiver que contrariar alguma coisa na minha função pecaminosa, o bem que eu quero alcançar por esse sacrifício é a minha salvação. Então as escolhas extremas que nós fazemos em favor à fé, ao Evangelho, nós não estamos fazendo para ser maioridade, para sermos melhor do que os outros. Nós estamos fazendo para escapar da condenação maior. Então para o meu Senhor, é melhor você entrar no céu com um membro desse corpo faltando, que todo o teu corpo perfeito, glúteos, bíceps, entendeu? Cintura fininha, olhinhos puxados, bochecha restaurada, beiço de silicone, e entrar no céu e Deus falar: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. E ver todo esse corpinho lindo, maravilhoso, anatômico, lá queimado no inferno. É isso que o meu Senhor está dizendo. O inferno é uma coisa tão horrível, tão horripilante. Não queira ir para lá. Paga o preço, porque foi para este propósito que Jesus veio te salvar. Aleluia. Amém? A resposta que você tem que dar é essa, para aqueles caras que vêm querer implementar amor para Cristo sem condição. Fala para ele, o que é mais importante para você, segundo o meu Senhor? O corpo ou a salvação? A satisfação ou a salvação na tua alma? Você vai ter que escolher uma das duas coisas, porque muitas vezes a mensagem vai te contrariar, ela vai te subjugar, ela vai te espremer, ela vai querer confiscar de você essa liberdade. Isso é fato. O Evangelho crucifica o nosso eu, ele abate o nosso orgulho, a nossa prepotência, o nosso ego, até os nossos sonhos, mas para um propósito maior, que nós estamos aqui nessa noite para entender. Então hoje essa igreja, por exemplo, é um lugar onde realmente quem está sentado aqui ouvindo essa pregação, é um lugar para o crente sentar e falar: opa, chegou a minha hora de fazer mais uma escolha para me salvar dessa condenação. Porque ele não veio para carro, ele não veio para casa, ele não veio para casamento, ele não veio para emprego. Por mais que Deus se interesse também em dar isso, ele veio para algo maior, que ele quer certificar que ele alcançou. Saber se a sua vida, se as suas escolhas agradam a Deus, baseado naquilo que ele está vivendo com Cristo agora. Então ninguém é louco, ninguém é maluco. Se formos, então Jesus quer que a gente seja. Inferno é uma palavra ou um tema que aborda todos os interesses do Evangelho. Inferno é uma palavra que tem que ser pregada dentro e fora da igreja. Inferno é uma palavra que tem que ser pregada dentro da tua casa, para os teus filhos, para o teu marido que está lá com aquela pança de cerveja vendo Faustão agora. Dizer para aquele safado que está lá: ô legal, você não vai levantar daí não, está chegando o dia, está chegando a hora, e você tem bastante carne e corpo aí para ser queimado lá. Entendeu? Fala para ele: vamos lá para a igreja se salvar. Ao invés de querer levar ele e dizer o seguinte: sabe, meu pastor é top, ele prega atrás de uma prancha de surf. Sabe, meu pastor é top. Por quê? Porque ele trata, entendeu? Sobre família, ele fala sobre sexo, ele fala sobre casamento, ele fala sobre amor, paixão, como lidar com a sua esposa. E olha, você vai ver, você vai lá, vai ser feita a terapia do amor, nós vamos ser muito felizes. Já pensou um crente chegar para a mulher, chegar para o marido e falar: sai dessa poltrona, filho de Satanás, vamos lá para a igreja do Senhor se salvar, porque você está com tanto capeta nesse corpo aí, que amanhã pode ser o dia que Deus vai te chamar. Vamos lá, o inferno está queimando a tua sola, você não está percebendo que está assando as tuas frieiras. Vamos lá para a igreja agora, entendeu? E se salvar enquanto tem tempo. Tem gente que respeita, nós não respeitamos, porque o nosso Senhor abriu o tema para tratar a fundo sobre isso. Se tem uma coisa que essa igreja não tem medo, é falar sobre escatologia. Amém, cenáculo a fé. Quem está feliz por isso, dá glória a Deus. Então sabe, a palavra inferno não me amedronta, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo,
Me preocupa falar sobre isso, porque eu sei que tem gente aqui que não é. Então abra a palavra de Deus em Mateus 10, 21. Aliás, 10, 28. Você abriu agora Marcos 9, 48. Me perdoem. Então o Senhor fala que o inferno é algo pior, né, do que a morte. Algo mais terrível do que arrancar um membro do teu corpo, ou então até mesmo perder o direito de tê-lo. Como também algo interno, eterno, aliás. Marcos 9, 48, lê em voz alta para o pastor. Vai, cenáculo. Marcos 9, 48. Amém? Diz, o inferno é eterno. Quem entra não sai, é isso que Jesus está falando ali. Agora lê o texto de Mateus, que a irmã ia ler, e o pastor eu cortei. Agora lê o texto de Mateus, capítulo 10, 28, pode ler agora. Amém. Então o que o Senhor está falando agora, reorganizando aqui os textos que eu dei? O inferno é uma coisa mais preocupante do que a morte material, do que a morte física. O inferno é algo mais preocupante do que morrer para esta vida, porque a sua condição é eterna. Lá o verme não morre, lá o fogo não se apaga. Daí entra o texto de Jesus pregando também em Mateus 22, 13. O inferno é cheio de sofrimento, de tristeza, de dor, um lugar de punição. Lê o texto para o pastor, por favor, agora. Mateus 22 e 13. Só para confirmar para a igreja aqui. Amém? A preocupação de Jesus em dizer aos homens, amém, sobre esse tema. Pode falar em voz alta, por favor. Vai. Amém? Então o que na verdade o Senhor está querendo aí com a sua pregação é atrair a atenção das pessoas para um lado que elas não querem olhar. E é exatamente o que Ele está tentando fazer hoje daqui. Por intermédio da sua mensagem, da sua verdade, dizer a todos aqui nessa igreja, inclusive ao pastor, o mundo que subsiste, o mundo real, não é isso que nós estamos vendo aqui. É esse mundo que Ele está levantando aqui, aonde quem entra não sai, e de maneira eterna vive em sofrimento, dor e constrangimentos que são inexplicáveis aqui. Ao ponto dele dizer exatamente que o inferno passa a ser uma condição tão punitiva, tão dolorosa, que a morte não substituiria. E olha que nós temos coisas aqui nesse mundo aqui que nos deixam assustados, preocupados, amedrontados, mas aqui, na mensagem, Ele está querendo que eu e você tenhamos mais medo do inferno do que da morte. Mais medo daquele que pode nos punir com a morte do inferno do que com a morte do corpo. Então, se você tem síndrome de pânico, é mais ou menos isso. É uma pessoa que nesse exato momento ela tem medo de enfrentar a realidade, a possibilidade de um dia ser punida nessa condição. Como muitos aqui na sociedade têm medo de sair da porta de casa e ser atingido por uma bala, a igreja fiel não, ela já, se ela tiver essa síndrome, é essa aqui. Não é de ser pega e morrer lá, não. Não é de ser alvo de alguma desativação material. É de saber que ela vai morrer e ser destinada a esse lugar de punição. Se as pessoas tivessem medo hoje do inferno, se elas temessem ou acreditassem que essa punição existe, e dentro da pregação do Evangelho, as coisas não estariam como estão agora.
estariam bem diferentes. O problema é que grande parte daqueles que se dizem cristãos, grande parte deles evitam admitir que esse lugar existe e que essa punição virá e que Deus agirá com rigor sobre todos aqueles que vivem, agirá com rigor de maneira severa quando for punido, sem ter dó ou pena de quem ele vai condenar. Porque é esse sentimento, ou essa luz que o Senhor está tentando transmitir e passar aí para você. Que tem o teu olhar voltado agora para aquilo que é visível, perceptível, que é o glamour da vida, que é o luxo. Isso aí que você está vendo é luxo. Mas a realidade é essa. Quando esta vida acaba, essa começa. E se Deus entende que nós merecemos a punição, é exatamente esse interesse de Cristo, em dizer a você, quem vai para lá não sai, e quem vive lá, sofre, e quem está lá pela parábola de Lázaro, e do rico, sentimento esse que o Senhor também transmitiu, aquele que habita lá, ele só tem uma vontade, um pedido para Deus, ou aqueles que habitam lá com ele agora, que foram salvos, leva alguém lá na minha casa, para pregar a eles esta verdade, para que amanhã eles não estejam aqui onde estou agora. Quem lê esse texto sabe, que a tentativa do Senhor realmente qual é? É dizer à igreja, não existe lugar, ou punição maior do que esta, do que ir para lá, e não poder sair mais. Então, se você tem um conceito de que o inferno aqui, você está errado. O inferno é isso aí que Jesus está tratando. Você que pensa que você já viveu punições, maldições, infelicidades, você está enganado. Que maldição, punição, dor, tristeza, sofrimento, amargura, é isso. É estar lá onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A vida maravilhosa, com toda a corrupção, com tudo que esse mundo tem, nós ainda somos muito abençoados aqui, que desde quando eu vou querer considerar a vida e o mundo o inferno para mim? Nós temos um problema aqui, mas não é o inferno. Nós temos situações de desgraça aqui nesse mundo, mas não é o inferno. O inferno é isso aqui. São estímulos, irmãos, da parte de alguém que quer te salvar, mas entende que alguns aqui pensam que o evangelho é caro demais para se viver, ao ponto de modificá-lo. São estímulos para fazer você acordar, estímulos para fazer essa igreja despertar, no sentido de que Deus vai julgar. E o lugar da condenação é um lugar que o Senhor não queria que ninguém fosse. E esse peso Ele quer que você sinta hoje nas tuas costas. Porque para mim, é um dos motivos de eu estar aqui junto com você. E trabalharmos fé. Nós estamos construindo um bom fundamento aqui para não irmos para lá. Uma boa defesa, uma boa razão para que Deus não nos julgue dessa maneira ao ponto de nos colocarmos lá. Quer encontrar uma razão para ir para a igreja e confessar os seus pecados e se arrepender? Deus está te dando. O Senhor Jesus está te dando hoje aqui. Esse aviso te serve de alerta, para que você não tenha tantas preocupações assim, com a vida, com o corpo, mas com a tua alma, mas com a tua parte espiritual.
Porque se Deus pegá-la por instrumento de dor, de sofrimento, de condenação, eu não tenho a dimensão para passar para vocês aqui, mas pelo pouco que a Bíblia fala, dá para entender o seguinte: é algo inexplicável. O que é viver lá, eternamente nessa condição, sem poder sair? Nenhum de nós aqui pode explicar uma coisa dessa, mas é bom pensar. E ele quis que a igreja soubesse, ele quis que a mensagem do Evangelho estivesse voltado para esse lado, para esse horizonte, para essa visão, de que muita gente que subiu vai cair, até as mais profundezas, e vai ser lançado lá, porque subestimou a mensagem do Senhor, a subestimou. E não seja você aquele que vai subestimar hoje. Amém? Amém. Josué capítulo 15, verso 8. Então agora, pastor, eu vou começar a trabalhar um dos vocábulos que Jesus mais usou, que é gena, amém? Cuja tradução também dá para ser inferno. E aí no texto de Josué, capítulo 15, verso 8 e capítulo 18, versículo 16, nós conhecemos que essa palavra ela tem uma raiz. E o Senhor usou essa palavra com a intenção de fazer um levantamento histórico em Israel e fazer com que os judeus, olhando pela história, entendendo com a história, soubessem o que é realmente uma punição. Então, originalmente, essa expressão, ela quer dizer Vale de Inom, localizado no sudoeste de Jerusalém, e de acordo com o texto de Josué, que o pastor te deu os capítulos, serviria de fronteira entre duas tribos. É um lugar que existe, é um lugar que tem um conteúdo histórico, mas que o Senhor faz um resgate dessa expressão com critério de fazer comparações e metáfora. Confirmou isso? Agora abre 2 Reis 16, verso 3. No governo de Acás e de Manassés, esse vale se torna um lugar de culto a Moloque, onde, em honra a ele, as crianças eram imoladas e sacrificadas e queimadas. 2 Reis 16, 3. 16, 3. Lê o texto para o pastor, por favor. Amém. Então a expressão que mais o Senhor usou para significar o inferno, ela tem um conteúdo histórico que nos leva lá para Jerusalém, para uma divisão geográfica. E a história ela começa exatamente no seguinte, de que isso realmente é um lugar que existe. E neste lugar foi feito ali cultos de adoração a deuses pagãos, com atividades perversas, inclusive sacrifícios humanos envolvendo crianças, como segue 2 Reis 21, 6, 2 Crônicas 28, 3, Jeremias 32, verso 34 ao verso 35. O interesse do pastor te passar essa referência aqui é nada mais do que levantar a intenção do Senhor de querer transformar em um inferno esse lugar aqui, onde historicamente homens fizeram atividades ali que Deus abominava. Quem testifica diz amém. Amém. 2 Reis 23, 10. Você vai ler esse outro texto para mim. 2 Reis 23, 10. Então no governo de Josias, depois disso, ele se levanta para destruir esse lugar, impedir que essas atividades continuassem, que é o culto a Moloque. E o vale passa a ser um local maldito. Lê o texto para o pastor, 2 Reis 23, 10. Amém. Então esse rei, ele entra com o propósito de impedir com que essas atividades continuassem lá. Ele era um reformador. E esse vale, que lá no Evangelho já é tratado como uma tradução inferno, esse vale passa a ser considerado pelos judeus
como um vale de maldição. A reputação desse vale era um lugar de punição, porque as coisas que aconteceram ali, tantas aquelas que Deus determinou, como aquilo que os homens também realizaram, e o pastor aqui eu já mesmo dei referências, fizeram os judeus terem um conceito de que aquele vale era a porta do inferno. E o meu Senhor, quando foi pregar sobre isso, sabia disso, de que os judeus tinham um pavor, um medo tremendo desse vale, porque eles sabiam de coisas horripilantes lá, de coisas horríveis que aconteceram lá, e eles tinham medo de ir para lá. Quer ver uma coisa parecida que o pastor está falando aqui? O lugar que Judas, ele se enforcou. Para vocês terem uma noção, como que esse acontecimento de Judas envolveu a nação judaica, que esse lugar onde ele se enforcou, foi comprado com o preço das moedas que ele devolveu, para ser considerado um lugar maldito, onde ninguém usasse para nada, e passou a ser usado somente para enterrar estrangeiros. Então, como todo mundo pode perceber, o judeu, ele tinha um medo, um pavor tremendo, como gente que tem medo de fantasma em casa antiga, um medo tremendo com essas histórias que envolviam maldições e acontecimentos trágicos, principalmente onde Deus havia entrado com punição. Então já há o interesse do Senhor pegar isso dentro da história deles, sabendo que, querendo ou não, já havia se transformado numa mística, e trazer para a mensagem, para fazer eles entenderem o que era de verdade o inferno pior, que para eles era o vale, a porta do inferno, um lugar sem prestígio, sem reputação, um lugar de punição. Quem testifica diz amém. Que você pode de repente ter alguma parte da tua história, ou algum lugar que você nunca mais quer entrar na tua vida, que você evita falar, até pensar, até meditar. Todos nós temos traumas relacionados a isso também. Amém ou não? Amém? É que nem o casamento que eu citei aqui, não é? Não tem pavor pior do que ex-mulher, certo? Já não é o meu caso, pode ser o teu, né? O meu não, e de muitos aqui também não. É um fantasma que fica correndo atrás de você até de madrugada. O telefone toca, é ela, né? Toca a campainha, é ela. É mais ou menos isso, né? Que os judeus temiam lá do vale, de que o que aconteceu lá viesse a se reencarnar, a voltar a existir. Eles tinham pavor, passavam a quilômetros de lá. Isso é histórico, tá? E está no texto que o pastor deu referência a vocês. Daí lá em Jeremias 7,32 e Jeremias 19,6, entra ali a experiência do profeta, aonde ele traz uma sentença de Deus sobre infiéis, israelitas, judeus, infiéis, e chama aquele lugar de matança, que ia haver um sangue sendo derramado por lá, porque Deus se vingaria do seu povo infiel. Quem testifica diz amém. Aonde passa agora a vir mais um conceito sobre os judeus, que realmente existia um lugar onde Deus retribui o mal, é o vale. Você quer um lugar onde Deus retribui o mal? É o vale. Porque lá aconteceu isso, lá aconteceu isso, lá aconteceu isso. Deus proferiu a sua sentença e lá morreu muitos judeus, um mar de sangue. Lá passou também a ser o lugar da matança, o lugar mais baixo da terra, aonde os infiéis morrem pela sentença de Deus. Então tudo para eles que é maldito, punitivo, era lá. A referência do inferno para eles era aquilo, era o vale, que eles queriam bem longe deles. Abre o texto de Malaquias capítulo 4, versículo 1.
Agora, o que eu vou te dizer aqui, para informação dos irmãos, é uma sugestão, não pode ser tirado de Bíblia, da história, só de enciclopédia, tá? É um conceito tirado exatamente da cultura judaica, que depois que Josias destruiu o vale, destruiu a atividade satânica de Moloque, que ele desativou tudo isso, o vale passou a ser utilizado para descarregar e queimar todo tipo de lixo, inclusive carcaça de animal e cadáveres. Passou a ser um lugar de desova de mortos e de lixo, que eram queimados ali, segundo a história. Só servia o vale de Indom para desovar cadáver, lixo e queimar e fazer exatamente o serviço, ou seja, é o submundo. É a porta do inferno. É lá para onde o lixo vai, é lá para onde o cadáver vai, é lá para onde o fogo também é queimado. É lá onde o fogo queima. É lá onde as coisas são desovadas, encarceradas, enterradas. Então era uma referência para o povo judaico, o Vale de Indom. Então quando o Senhor ele faz o levantamento histórico por intermédio dessa expressão, desse vocábulo, Gena, o interesse dele não era linguístico, era exatamente começar a traduzir para o povo judaico o significado desse lugar de condenação, que para eles era um espaço na terra, mas que o Senhor transformaria o inferno num lugar que eles não conheciam. Lê Malaquias capítulo 4, versículo 1. Amém? Quem na tradução da sua Bíblia tem a palavra restolho? Levanta a mão. Um irmão lá atrás, 3. E o restante tem o que na Bíblia? Hã? Então a palavra mais correta na tradução é lixo. O profeta está fazendo a mesma coisa que o Salvador. Um levantamento de conceito do que seria coisas que não tem como aproveitar para Deus. Que para a cultura judaica consistia no quê? Naquilo que é colocado lá. O cadáver, o lixo, o resto. Mas o profeta diz não. O lixo para Deus, que não dá para reciclar, são aqueles que não vão querer se arrepender e se converter quando o Messias se manifestar. E esse é o lixo que Deus vai queimar. E passa a fazer o levantamento de como Deus trata na teologia, na escatologia bíblica, como Deus trata aquele que não quer crer e se arrepender e se converter, como algo que não dá para ser usado. E deve ser desovado, e deve ser queimado. É óbvio que nós não queremos ser reduzidos a esse padrão, mas é isso que o Evangelho faz. Ele trabalha as duas possibilidades. A possibilidade daquele que se salva e a possibilidade daquele que rejeita a salvação, que rejeita a conversão. Veja em qual das duas você se encaixa e seja feliz. Porque nessa perspectiva, do que Deus precisa queimar, desovar, enterrar para nunca mais mexer, não consiste em matéria, mas em almas. Aquilo que para a cultura judaica tinha uma referência geográfica, para Deus se transforma num lugar mais baixo que nós nunca visitamos e nunca fomos para lá. Então tudo aquilo que é maldição, que é lixo, que não dá para ser utilizado,
que não dá para ser reciclado. Cadáver, um exemplo, consiste em almas, em vidas, em pessoas que não fizeram a sua objeção por Cristo. O interesse do Senhor realmente era mostrar àqueles homens, a nação judaica, de que o inferno não era o vale de Indom, de que o inferno é um lugar bem pior do que ele. E lá no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, o Senhor entra nesse mérito com João. Leia em voz alta para o pastor, por favor. O lugar da punição de Deus. Qual é o lugar da punição de Deus? Lê o texto aí. Amém? Amém? Qual é a porta do inferno? Para quem não é crente, para quem não tem Jesus, para quem não tem a obediência exercida. Qual é a porta do inferno? A segunda morte. O que é o inferno para a igreja hoje? Eu nunca estive lá. Mas o que é o inferno para mim? A vida? Não. A punição. Aquela que virá com rigor, com reta justiça, e que não trará medidas de compaixão quando for punir. Para isso o Filho de Deus se encarnou, para jogar na consciência dos homens este interesse, ou esta preocupação, de saber exatamente do qual nós temos que temer ou ter medo. A segunda morte, a maior punição, é quando Deus disser ao homem: aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. É isso que você tem que temer, a probabilidade de que Deus te julgue alguém merecedor dessa punição, e um dia você venha a ser instrumento de punição, exemplo de punição, critério de exemplo de punição, como Sodoma e Gomorra foi. Para isso não acontecer na tua vida, para que Deus intervenha nesse destino, você vai ter que trabalhar o Evangelho na sua vida e admitir as recomendações desse Salvador, de cumprir o que foi estabelecido, que Ele te deu por regra, para que não chegue a esse extremo de Deus entender que eu e você aqui não dá para ser reciclado, porque o coração é tão duro, tão fechado, que não entra Jesus nele. Será que Deus tem essa ideia, esse conceito sobre nós? De que nós somos um povo que não tem mais jeito? E olhe, também é outra parte da Bíblia interessante, de uma ferida incurável, de um povo que não tem remédio. E nós temos inúmeros exemplos de pessoas que não Deus existiu, mas que ficou claro que elas não davam esperanças, nem chances de serem salvas, porque tinham um conceito e a posição definida acerca das coisas. Então, querido, a primeira coisa que o meu Senhor tentou trabalhar na cabeça daqueles homens é que se você realmente acredita que você já foi punido, você está errado. Se você acredita que um dia você já conheceu a dor, o sofrimento, você está errado. Nenhum de nós sabe o que é isso. E olha que na vida a gente passa por muita coisa, e passa, como os judeus, a ter por referência histórica
esses momentos horripilantes com a vida, mas Jesus precisa ir lá e dizer para eles e para nós: o inferno não é isso. A condenação é algo pior. Então, se hoje meu Senhor quisesse realmente te agraciar com uma bênção, Ele faria isso, te convenceria de que esse lugar existe, de que isso não é uma palavra cheia da ficção, da ilusão, do conceito virtual das coisas, que não é um tema fantasioso e fanático, mas que faz parte do Evangelho, ou do aviso de Deus, ou da boa notícia dele, de que o inferno é uma das maiores razões dele vir aqui e morrer por você. E hoje, a salvação dele seria uma das maiores conquistas da tua alma. O inferno seria um dos maiores livramentos ou bênçãos escatológicas dele a esta igreja. Que enquanto eles saltam por aí, porque conquistaram a riqueza dessa terra e o poder dela, aqueles que se convertem de verdade para Cristo, pulam desse jeito até mais alto, quando sabe que Deus os tirou da condenação, que Deus os livrou da condenação, que o Senhor está trabalhando para que eles não vão para lá, de que o Senhor está dando recursos de fé e experiências profundas, para que ele seja livre disso, liberto disso, e nunca esteja lá. É um dos maiores sentimentos de um pai e de uma mãe, querer que o filho se salve disso. É um dos maiores sentimentos do pastor que prega, da igreja que ora, é não querer ir para lá. Se a porta do inferno é a morte do incrédulo, é a condenação sem crença em Jesus, a porta do céu é Jesus. A rota de fuga é esse evangelho que você resiste, que você parcializa, que você define como algo difícil de se cumprir, de se viver, que eu tenho para mim que não é. É difícil para quem não compensa. Sabe, e se eu quero ver avivamento nas igrejas atuais, se realmente eu quero ver as coisas mudarem dentro da igreja, mudarem no povo cristão, eu não vou ficar pulando que nem macaco aqui em cima do púlpito aqui, fazendo alegorias para que todo mundo diga: é o movimento pentecostal. Eu vou fazer diferente, falar: Senhor, acende a chama na sola do cara aí, faz o fogo queimar na sola do sapato dele, faz ele sentir que o fogo está chegando, entendeu, de baixo para cima, faz ele sentir que ele está indo para lá, porque a hora que ele vê que a coisa é séria, que ele começar a levar a sério o que Jesus prega e o que ele avisa, talvez abra um pedacinho do coração dele e ele comece a falar de coisas que precisa mudar, e comece também a viver coisas do evangelho que ele abandonou. Sabe, tem muitos aí tentando levantar a igreja para Cristo debaixo de trampolim, foguete e combustível. E o meu Senhor, só uma coisa: você quer ver uma razão para se prender na cruz onde ele foi morto por você? Pense nisso. O que seria o inferno e você lá? Vai ter futebol? Vai ter TV a cabo? Vai ter Wi-Fi? Vai ter cinema nas sextas-feiras?
né? Vai ter templo do Billy Graham para assistir em 3D a paixão de Cristo, para chorar e sair pela porta, tomar uma breja e voltar tudo a ser normal. Vai ter ciclovia, vai ter lá bate-papo de namoro, Facebook. Como é que vai ser a selfie no inferno? Como será isso? E eu me pergunto, como é que o Cazuza canta lá? Mais uma dose. Será? Não sei. Daí eu vou lá e pergunto para o meu Senhor: Senhor, como é que vai ser o âmbito dessa situação? Simples, objetivo, mas provoca pânico. E o propósito é esse: é deixar que esse plano material da qual todos estão se matando para serem bem-sucedidos, reconhecidos, terem uma estátua lá no meio da praça. Aqui jaz Santos Dumont, que a pomba vem e faz o serviço lá. Aquela de Copacabana roubam toda hora, e a polícia não consegue nem sei de quem que é o monumento, do artista, do ilustre. Tem gente que sonha com isso, e meu Senhor está tentando reverter, está tentando buscar esse povinho que vive de mesquinharias, de superficialidade, da vida, do mundo, das coisas, né? Que vive da aparência, para dizer a eles: tem algo abaixo de você, que você está ignorando, tem algo abaixo dessa história, diante das guerras, diante disso tudo que aconteceu com a civilização, diante disso tudo que prega sangue e destruição, que nos choca. Hitler, por exemplo, né? Que nos choca, diz: meu Deus, que época, que mundo, que situação. É isso que o Senhor está dizendo. Há coisas piores do que essa que estão para acontecer, que você não está querendo levar em relevância. Nós estamos sendo direcionados lá para frente, aonde há um Deus irado, com os braços abertos, para julgar e condenar tudo que é pecado. Então, quando Ele foi dizer à igreja sobre a sua vinda, sobre a sua busca pelos salvos, Ele disse: acautelai-vos vós, para que os vossos corações não sobrecarreguem da glutonaria, dos cuidados da vida, da embriaguez. E amanhã esse dia vos seja por armadilha, alertando a igreja e os fiéis de que eles não se prendessem nesse cenário aparente, porque tudo isso é uma mentira. Porque a realidade é esta: o Filho de Deus esteve aqui para dizer a mim e a você que a porta do inferno é o teu pecado, que a porta do inferno é a tua incredulidade, que o Gena é a maldade que está no teu coração, é a perversidade que você não consegue abandonar, que o cadáver está dentro de nós, que o lixo somos nós, e só há uma esperança disso se reverter: essa igreja ouvir que Jesus é Senhor e Salvador dela, e que as suas palavras não são opcionais. Não tem lugar maldito mais do que esse, não tem lugar mais miserável que devesse ser evitado do que esse, aonde os homens transgridem, aonde eles corrompem, aonde eles se vendem, aonde eles se sodomizam, blasfemam contra Deus. Se você quer saber aonde está a porta do inferno, é a tua boca que fala palavrão, é a tua boca que profere mentira. Tudo o que você faz de errado é arquivado e colocado na mão desse Deus, para usar contra você e contra mim, se nós não nos convertermos e não nos redimirmos. Mas você ainda está trabalhando em quebra de maldição? Quantas voltas você já deu no Maracanã,
Quantas voltas você já deu? No tempo de Salomão, está até magrinho, de tanto jejum, de tanta corrida, de tanto pulo. Eu profetizo, eu declaro, até para fazer um funk. Faz um funk logo, tá? Você está quase chegando a um rap. Eu declaro, eu profetizo, é meu, eu tomo posse, é agora, é agora, é agora que vai. Hã? Por que eu estou dizendo isso aos amados irmãos? Porque o plano já está pronto para ser usado por quem quer. E o local nosso de trabalho é aqui. A conquista maior é essa. A riqueza maior é essa. Um reino que não tem aparência, que não é comida, que não é bebida, que não é vestimenta, que não é carro, que não é casa, que não é dinheiro. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E de quem é ele, para onde ela vai? Tu que dizes aí no teu coração, vou desfrutar da vida, vou gozar da vida, vou viver a vida. John Lennon. Amanhã uma bala te pega, filho, e você vai tocar lá no inferno. O cara mais conhecido do que Jesus, que queria um nome eternizado, e foi para debaixo da terra para provar que todos nós aqui já temos um destino traçado como seres humanos. E antes que esse dia chegue, nós precisamos trabalhar na hipótese de que a parte imaterial do teu ser tenha uma marca chamada Jesus, para que Deus não jogue lá aonde o meu Senhor está alertando nessa noite. Para isso, meu filho, você vai ter que pegar e tomar e traçar como prioridade na tua vida. Apocalipse 20, versículo 14. Isso aí, ó. Lê. Amém? O que você vai temer mais a partir de hoje? Daí diz lá os pastores matemáticos da teologia da prosperidade, essas igrejas que pregam mais sobre salvação, que pregam só sobre o céu, que pregam só sobre a alma, mas não sou eu, é o Salvador, filho. Daí me importam aqueles retardados lá dos Estados Unidos, para ficar fazendo previsão numérica, para dizer exatamente quanto que você tem que desembolsar para prosperar, e Jesus preocupado em salvar almas, enquanto você vai receber de lucro se investir na igreja, e Jesus preocupado em convencer as pessoas de que o inferno existe. Os irmãos estão entendendo? Amém. Daí eu vejo na questão familiar, não é papel da igreja fazer a mulher se apaixonar por marido, não é papel da igreja fazer o marido se apaixonar pela mulher, não é papel da igreja ficar ensinando sexo para a família, estimulando o casal a ter vontade disso, porque o meu Senhor não fez isso. Por isso que eu fico louco de vez em quando querendo pegar uns caras por aí. Não é papel da igreja ficar pregando dinâmica, sabe? Dinâmica, irmão, autoajuda. Você tem que incorporar, você tem que envergar, você tem que se preparar, você tem que se inspirar, porque se você não faz, as coisas não acontecem, porque se você não vai, as coisas não acontecem. E todo mundo fala, nossa, que palavra, estou saindo daqui que nem Gideão, estou saindo daqui que nem Davi para uma guerra com Golias. E ele fica se sentindo Superman, ela Mulher Maravilha, e o meu Senhor voltado a querer transformar o vale de Indom em uma coisa histórica.
e dizer aos homens as coisas mais horripilantes que Deus não quer que você viva e que estão abaixo de você. E eu vim te salvar, eu vim te resgatar. Então não negue que Ele é teu Salvador e não evite olhar para dentro de você, porque o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai dele. E estão vindo dias em que Deus levantará verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem de coração aberto, que o adorem em comunhão com a alma, que sabem que a libertação que o Senhor os deu é muito maior, é muito mais glorioso do que se realizar aqui, é se realizar lá na glória, de poder passar pelas portas do reino e dizer: Jesus me livrou da condenação maior. Ele me resgatou da condenação maior. Racaporia senerios teribisteria. Qual é o teu testemunho? Ganhei um celular. Qual é o teu testemunho? Comprei um carro Hyundai. Qual é o teu testemunho? Entendeu? Meu terno é Giorgio Armani. Qual é o teu testemunho, filho? Me formei na faculdade de Harvard. Vai, Harvard de você para o inferno, rapaz. Nossa, pastor, eu não vou ser crente aqui nessa igreja, não. Vou ficar muito feliz se você não for. Vou fazer de tudo para você não ser. Porque se for para você ser, vai ter que ser crente. Você não vai suportar mesmo. Você vai falar assim: meu santo Deus, aqui ninguém namora, aqui ninguém casa, aqui ninguém fica rico, aqui ninguém nada. O povo só quer a substância da fé, a substância da glória, a substância do reino. Ele só quer a palavra da alma. Meu Deus do céu, não é lugar para mim, não é mesmo, ó. Vai surfar, vai andar de skate, vai andar a cavalo. Você tem muito jeito para andar a cavalo. Vai, deixa a igreja para os crentes. Deixa essa palavra para quem quer se salvar. Deixa essa palavra para quem está trabalhando, fazer da vida um caminho para se salvar. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Filho, como Malaquias já preparava, se vocês pensam que o lixo está lá no vale de Indom, você está enganado. Se você pensa, né, que o vale da matança, que o lugar mais baixo da terra, que o lugar da punição, que não tem reputação, é o vale de Indom, você está enganado. O Gena é aqui, ó, aonde Deus vai punir, com severidade eterna. Lê o texto. Aleluia. Amém? Aonde está a porta do inferno? O lugar da condenação. Quando eu chegar lá e ele me dizer: aqui você não entra. Fora. Porque te dei um Salvador e um Evangelho para você receber, o que você fez? Você transformou em migalhas e misérias. Fora. Aqui o pecado não entra e o pecador também não. Tivesse a tua chance. Fora cão, fora feiticeiro, fora adúltero, fora transgressor, fora homicida. Aqui você não entra. E o que sobra para ele? O inferno. Quando Deus não acolhe, o que sobra é o inferno. A porta do inferno. É isso. Se você quiser saber onde ele está, é exatamente isso. Nesse exato momento, talvez você esteja abrindo ela de novo para você. No momento em que você não se entrega por completo para Cristo e evita a adaptação desse ser que Deus quer que você seja agora, você está abrindo, escancarando a porta do inferno. Quando você diz: o pecado é bom, o pecado não é tão ruim assim, o pecado não é tão inconsequente assim. Você está abrindo a porta do inferno para você.
E é lá que o lixo, o cadáver, vai estar. É lá onde a carniça vai estar. E o Senhor trabalhando na mente dos judeus. Que o lugar mais baixo está dentro de nós. A condenação do mundo é esta: a luz veio ao mundo e os homens recusaram ser iluminados por ele. Abriram a porta do inferno quando disseram que ele não é lícito, legítimo, real, verdadeiro, merecedor da honra, do mérito. Abriram as portas do inferno quando crucificaram e mataram ele, quando negaram ele, quando se envergonharam dele, quando tornaram ele segundo plano. Também a porta do inferno está aí, e é onde habita e reside o cadáver, o lixo e o lugar maldito. É o que o Senhor está tentando reaver nos nossos corações, esse conceito de bem-aventurança, do bem-sucedido, do cara abençoado, da mulher abençoada, do prestígio, da reputação. A luz do Evangelho é escapar de lá. Bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes poderão entrar pela porta do céu. A bem-aventurança é esta: é Jesus rasgar o céu e nós subirmos, a fim de sermos livres daquilo que Deus determinou, que essa terra vai ser punida. Mas já o conceito de reputação que você tem para a tua vida talvez não seja igual. E do lugar maldito da punição, talvez não seja esse. Talvez seja a tua casa, a tua família, o lugar que te envergonharam, que te desprezaram, o lugar que te marcou, que te violentaram. É isso. Então, se você já passou por coisas dolorosas na tua vida, tristes na tua vida, você não sabe o que é pior. E Ele veio te dizer hoje aqui que Ele pode transformar esses encargos que você tem na tua vida, que te subjugam à escravidão e ao desprezo e à humilhação, em razões para você se levantar em vida e ser alguém diferente que agrade a Deus. E lá no final, Deus te reconhecer e falar: é meu. Então, tem algum prazer nessa vida que substitua isso? Tem algum prazer nessa vida que vale mais a pena do que isso? Você quer ter uma ideia do quanto a salvação de Cristo é importante na vida de uma pessoa? Vai lá e interroga o morto, e vamos ver se ele fala com você. Quando você vê lá o ilustre, o estrelado no caixão, branco que nem uma tábua, paralisado que nem um muro da lamentação, com um monte de verme saindo pelo nariz, pelos ouvidos, com os olhos esbugalhados, você vai saber o quanto a vida ela é pequena, rápida, também miserável. Homens grandes se transformando em cadáveres, homens grandes se transformando em pedaços de corpo. A vida é isso. Ela tem momentos de felicidade, mas o fim dela é trágico. E nós podemos mudar isso, se passarmos a olhar para o alto, ao invés de olhar para isso aí. E entendemos que Deus tem uma missão com as nossas vidas. Entendemos que o Senhor Jesus tem uma missão com cada um de nós, que é realmente tirar a condenação que está sobre os nossos ombros e fazer essa igreja, esse povo que está aqui hoje, a trabalhar naquilo que compensa, naquilo que é eterno,
naquilo que subsiste, naquilo que nunca vai acabar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vai perder a sua alma? Palavras do nosso Senhor, que já viu muitos morrerem, e ele não poder alcançá-los antes disso, porque não creram. Nós não sabemos o que é isso. Apocalipse 21, verso 8, que também diz a mesma coisa para você que está me ouvindo hoje aqui. Vai, cenáculo. Quem é o verme? Quem é o lixo? Vai. E lá em Apocalipse 21, 27, lê também. Aleluia. Aleluia. Qual é a porta do céu para a igreja? Saber que o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. Qual é a porta do inferno? Para nós sabemos que o nosso nome não está lá. Amém! Quando os discípulos expulsavam o demônio, o Senhor disse para eles: não se alegrem porque os demônios vos submetem, se alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, porque este é o bem-aventurado. É aquele que tem o nome escrito no livro da vida, que Deus testifica que ele é regenerado, nascido de Cristo. Então, lixo não é aquele que morre sem pátria, morre sem família, morre sem honra, morre sem status. Esse é o conceito perverso da cultura judaica, né? Que é o bezerro de ouro. Nós temos que seguir um Deus que a gente vê, nós temos que seguir um Deus que nos prospera, que nos faz ter um estado independente, que nos faz ter uma economia independente, uma defesa militar independente. Esse é o conceito perverso judaico que dura até o dia de hoje, que fez crucificar o Senhor na cruz. Mas para o Evangelho, lixo é aquele que morre sem Cristo e morre sem o seu nome no livro da vida. Será que você pode atender a esse pedido hoje aqui? Pode ou não? Quem suportará essa pregação? Quem vai aguentar ela, Senhor? Quem vai viver voltado para essa visão, para essa perspectiva de que as coisas da vida, elas podem ser usadas para este fim? Levantar uma defesa com Cristo para que Deus não nos condene no final de tudo. Vai ter teu nome escrito no livro da vida. E depois sai pulando e festejando porque você ganhou a coisa mais importante que Deus poderia dar para um homem. Porque é isso que vai fazer com que Deus não te condene e não te jogue lá. Saber que Jesus foi a coisa mais importante que você usou para viver, e que o pecado foi consumido por esse amor e essa certeza que você tem por Ele. Aí reside o homem bem-aventurado, cujo gena para ele era a alma, o coração, a boca, o pensamento que estavam cativos pelo diabo, mas que o Senhor o libertou, restaurou, para que aquele estado não fosse a viver uma eternidade. A boca do inferno, não esqueça hoje aqui, é aquilo que você chama de vida, e que o Senhor transformou hoje aqui em consequência. Conserte isso, limpe isso, transforme isso, para a glória de Cristo.
E sentimentos e vontades que você gostaria de ter no teu coração, Deus vai lhe dar. Mas esse plano precisa mudar. Essa certeza tem que ser resgatada. Eu tenho para mim que existem pessoas hoje aqui que não sabem o que querem. Nem sabem o que estão fazendo hoje aqui. Precisam saber. Pelo que lutam. Pelo que estão guerreando agora. Como dizia Paulo, eles correm por um prêmio corrupto. Nós corremos pela coroa imortal. Corremos pela salvação de Cristo. E por isso somos mais do que vencedores. Porque lutamos e batalhamos por aquilo que é eterno, não por aquilo que é temporal. Você que está descontente com a vida, com as coisas, você que acha que não é abençoado, que não foi realizado, que precisa de algo a mais aqui nessa vida, para ser feliz, Deus te pegou hoje aqui, para te dizer inconsequente, tem algo pior vindo para você aí, que eu chamo de inferno, e você não sabe a dor que tem lá. Por isso volta o teu coração para Cristo. E pare de transformar a vida no inferno. E passa a transformá-la num caminho que você pode peregrinar com Cristo. Para levantar uma igreja dentro de você. Que Deus não quer mais fechar. É essa a realização que Deus está querendo te dar hoje aqui. E se você aceitar, hoje, Deus vai fazer um plano radical de mudança em pessoas que estão aqui. Vai rasgar o que você planejou e vai te dar o plano dele, para você absorver, incorporar e dizer: vou sair dessa igreja hoje aqui, para me formar um discípulo e um crente fiel a Jesus. É a minha meta de 2016. É o meu propósito de 2016. É ter o meu nome escrito no livro da vida. E querer que também eles tenham. Porque se ele tivesse aqui novamente, como veio, não ia ser diferente. Ele ia convocar uma assembleia aqui nessa noite exatamente para colocar em dúvida o que você anda tendo aí por opção de coisa mais importante da tua vida. E dizer que você não vai viver para desfrutar. A coisa que eu mais sonho é ter um neto, talvez não dê tempo. A coisa que eu mais sonho é casar, talvez não dê tempo. A coisa que eu mais sonho é fazer uma viagem, talvez não dê tempo, o avião cai antes. Não é pessimismo, é realidade. Aconteceu com eles, pode acontecer comigo também. A coisa que eu mais sonho é ter um ginásio inteiro e eu pregando no meio dele. Talvez não dê tempo. E também não esteja de acordo com a realidade. Vamos parar de sonhar e vamos pensar no agora. No que nós podemos fazer agora, em torno do que ele pediu para a igreja preferenciar. Será que você pode fazer isso? Abrir o teu coração para ele hoje aqui, tirar todo esse lixo dentro de você. Abaixa a tua cabeça e fecha os teus olhos.